Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha abençoá-los agora e desde agora para sempre. E preste atenção, a bênção de Deus não é uma mágica. Não espere mágica de Deus, ou seja, não espere que você peça alguma coisa a Ele e Ele imediatamente te conceda. Pode até acontecer isso, mas não fique na expectativa de que Deus ouve a nossa oração e numa mágica, num clicar de dedos, vem aquilo que a gente quer. Ele não faz isso, de jeito nenhum. Vamos usar a fé com raciocínio, com inteligência. Vamos usar a fé com o nosso racional, apoiando a fé na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Eu queria que você soubesse uma coisa que poucos sabem, infelizmente, ou sabem, mas não praticam. Jesus disse assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Que quer dizer, tudo quanto nós pedirmos, segundo a vontade dele, obviamente, ele não vai atender uma coisa que contraria a vontade dele, que por sua vez é ruim para nós. Não, ele não vai fazer isso. Mas tudo quanto pedirdes, obviamente, segundo a vontade dele, então Jesus disse: em meu nome, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando nós pedimos alguma coisa ao Pai em nome do Senhor Jesus e nós somos atendidos, Jesus é glorificado pelo Pai. O Pai é glorificado no seu Filho. É isso aí. E diz mais, ele diz aqui: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Presta atenção, por favor. Eu estou lendo aqui os textos especiais que você pode apoiar a sua fé. Jesus disse também: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Aí, deixa eu ler mais um textinho aqui que vale a pena você entender. Naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Aí, as pessoas que não pensam, que usam a fé com o coração, com o sentimento, as pessoas que usam a fé emotiva, elas perguntam: então eu posso pedir tudo o que eu quiser, inclusive a morte dos meus inimigos? Ele disse: tudo é tudo, é verdade, tudo é tudo. Só que, quando nós pedimos alguma coisa em Jesus, o Pai nos dá de acordo com a vontade dele. Porque Jesus não veio a este mundo para fazer a vontade pessoal dele. Ele veio fazer a vontade do Pai. Tudo
quando nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, segundo a vontade de Jesus, o Pai vai atendê-lo, vai atender-nos. Tudo. Não significa, então, que em Jesus nós podemos pedir até a morte dos nossos inimigos. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Ah, que eu quero que ele seja amaldiçoado. Não. Você sabe que isso não vai acontecer. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos sejamos salvos. Ele quer o bem de todas as pessoas, tanto os bons quanto os maus. Ele quer o bem de todos. Ele não veio para os evangélicos, ele veio para os que creem nele. Se os evangélicos creem nele, amém. Se os católicos creem nele, amém. Se os muçulmanos creem nele, amém. Então, ele veio para os que creem nele, os que o aceitam e fazem dele o seu Senhor e Salvador. Então, eu queria que você soubesse disso, para que você não seja enganado pelo seu coração infame, coração que deseja, que aspira, que almeja atender os seus caprichos. Ah, fulano me fez isso, ela vai pagar. E então a pessoa faz uma oração amaldiçoando aquela pessoa. Isso não é de Deus. Claro que não é de Deus. Obviamente não é de Deus. Então, amiga e amigo, vamos colocar os pingos nos is. Entenda a palavra de Deus com a cabeça, com inteligência, não com emoção. E Deus atende os nossos pedidos de acordo com a sua vontade e no tempo dele. No tempo dele e de acordo com a nossa fé. Tudo isso envolve a cabeça. Com licença. É extremamente importante que você entenda o que é oração. Falamos ontem que a palavra tem poder. A palavra de Deus é imensurável, é infinita. Mas a nossa palavra também tem poder. A nossa palavra também tem poder. Nós temos o poder de falar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó meu Deus, em nome de Jesus, pronto. O mal já arreda, não aguenta, não suporta ouvir sequer o nome de Jesus. Quando nós mandamos o demônio embora em nome de Jesus, ele obedece, não foi porque nós tivemos fé, não. Foi porque o nome do Senhor Jesus é o nome dos nomes. E os demônios, o inferno teme e treme. E quando nós atendemos a palavra dele, palavra de Deus, a palavra de Deus, o diabo conhece. O diabo conhece mais a palavra de Deus, a Bíblia, do que qualquer um de nós. Então, ele sabe da autoridade da palavra de Deus. Mas quando nós usamos o nome do Senhor Jesus, ele sabe também, o diabo sabe, da nossa autoridade, o poder que nós temos quando nós pronunciamos o nome dele. O diabo não pronuncia o nome de Jesus. Os demônios não pronunciam o nome de Jesus. Os demônios temem e tremem só no ouvir a palavra, o nome do Senhor Jesus. O grande eu sou o que sou. Então, a nossa palavra tem poder. E Deus quer ouvir o que há dentro de nós. Ele quer ouvir o que há dentro de você. O que você tem a dizer para ele diante das promessas que ele tem feito para todos os que nele creem. Então, quando alguém pede a Deus, ao Pai,
alguma coisa em nome do Senhor Jesus, o Pai atende, mas dependendo das circunstâncias, dependendo da vontade de Deus, das circunstâncias que eu digo da vontade de Deus, ele vai atender. Quantos pedidos que a gente pede, porque muitas pessoas pensam assim, Deus é como mágico, se eu peço, ele na hora tem que me dar, porque ele tem poder para isso, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Só que ele é um Deus de sabedoria, de grandeza, de poder. Ele é um Deus grande, infinitamente grande. E ele atende de acordo com a fé que cada um tem quando pronuncia o nome dele. Não é simplesmente falar em nome de Jesus. Não, quando você pronuncia o nome do Senhor Jesus com reverência, com temor, com crença, com fé, com certeza. Então Deus atende, dependendo das circunstâncias, na hora. Porque se uma pessoa está morrendo naquele momento e você invoca, Deus salva. Claro que salva. Mas se ele quer que aquela pessoa vá para ele, ele vai levá-la para ele. Ele não vai atender o seu pedido. Porque está escrito que Deus chama o justo antes, Deus leva o justo antes que lhe venha coisa pior. Então, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. E há um momento certo em que ele atende a nossa oração, o nosso clamor, mas não segundo os nossos caprichos, para mostrar a nossa fé, para mostrar o nosso poder, para mostrar a nossa autoridade em nome de Jesus. Não, ele faz isso segundo a vontade dele. Não faz nada segundo os caprichos do nosso coração. Asaf era um profeta, um salmista, mas mesmo assim, ele sentiu inveja dos maus, os maus que se davam bem e os bons que se davam mal, e ele ficou com inveja dos maus que se davam bem. Por quê? Porque, apesar de ser um profeta, ele não tinha o discernimento de que Deus é grande e age de acordo com a sua vontade. E a vontade dele é o bem de cada um de nós. Então, há orações, há pedidos que nós fazemos e que não são respondidos na hora. Nós temos que crer que ele já ouviu e que no momento dele, na hora certa, porque ele sabe a hora certa de sermos atendidos, de atendermos às nossas orações. Mas há pessoas, por exemplo, que estão vivenciando o mesmo que viveu o salmista, quando no Salmo 102, ele diz, ele fala, ele chora, ele geme, ele padece, mas, em dado momento, ele diz assim, obviamente o Espírito Santo que o instruiu, que Deus olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, dos prisioneiros, para ouvir o gemido dos presos, para libertar os sentenciados à morte. Então, minha amiga e meu amigo, diante dessa palavra, diante dessa promessa, nós estamos fazendo uma convocação geral.
Estamos tocando a trombeta em todo o mundo, especialmente nesses momentos de guerra em todo o mundo, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo aqui neste mundo podre. Então, nós sabemos que há pessoas condenadas à morte, sentenciadas à morte, que vão morrer, e se não houver salvação para elas, enquanto elas estão vivas, elas vão morrer definitivamente. Elas vão padecer por toda a eternidade. Então, por conta disso, nós estaremos amanhã em todas as igrejas universal do Reino de Deus, focando a nossa fé, unindo a nossa fé, orando para aqueles que estão presos, que têm estado presos, aqueles que estão sentenciados à morte, seja por causa de uma ameaça, foi ameaçado pela morte, por alguém, seja alguém que esteja já descrito lá no laudo médico, olha, não tem mais jeito. Esse aqui tem somente 1 dia, 2 dias, 10 horas, 1 hora, enfim. Nós estaremos clamando a Deus para os sentenciados à morte, inclusive aqueles que pensam em dar cabo da própria vida. Então, você que tem planejado a sua morte, você tem planejado dar cabo da sua vida, você sentenciou a sua vida à morte. Então, amanhã, todos nós, pastores, bispos, obreiros, todo mundo, e todos nós estaremos num só espírito, numa só fé, num só coração. Em dado momento da reunião, nós vamos clamar a Deus essa promessa dele. Nós vamos dizer, ó Senhor, está aqui escrito que o Senhor olhou desde o alto do seu santuário. O Senhor está olhando desde o alto do seu santuário. Desde os céus, o Senhor contemplou ou contempla a terra. Para quê? Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Então, nós estaremos unidos numa só fé, num só espírito, obviamente, e numa só palavra de autoridade e poder, usando o nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus e o Espírito do Senhor Jesus. Quer dizer, no Espírito, na palavra e no nome do Senhor Jesus, nós estaremos nesse clamor em favor daqueles que estão presos ou que estão sentenciados à morte. E se você é uma dessas pessoas, venha, participe. Você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada, a não ser vir e receber essa oração. Aqueles que estão bem, graças a Deus. Então, você vai trabalhar, vai lutar para trazer alguém, ou pessoas, mais pessoas, quantas pessoas você puder, pela manhã, tarde, à noite, o dia inteiro. Amanhã vai ser um dia de libertação em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Porque nós queremos atender aquilo que Jesus falou. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, este é o nosso projeto para amanhã. Essa é a nossa, digamos, ambição para o dia de amanhã. Então, se você conhece alguém que está numa situação crítica, deplorável, você conhece alguém, ou mesmo você que
tem gemido, sofrido, você se encontra no meio do deserto, no fundo do poço, você está condenado à morte, você está presa, aprisionado por uma situação que você não tem como sair, é impossível, a não ser que o poder da palavra de Deus, unida ao poder da nossa oração, em o nome do Senhor Jesus, no Espírito do Senhor Jesus e na palavra do Senhor Jesus, vai atender a sua necessidade, vai soltar os que estão presos e vai libertar aqueles que estão condenados à morte. Então, nós estamos nesse propósito, nessa fé. E se você quiser participar, graças a Deus, nós estaremos juntos. E se você não está nessa situação, então traga alguém que esteja assim vivendo, para que ela venha se libertar dessa vida infeliz que ela tem vivido. Dá licença. Graças a Deus. Graças a Deus. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim. Quer dizer, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei. Eu elegi vocês para que vocês vão pelo mundo afora e pregai o evangelho, e dei frutos, e soltai os que estão presos, livrai os que estão condenados. Isso mesmo, aqueles que têm estado sentenciados à morte, livrai-os. E é isso que nós vamos fazer amanhã, em obediência à palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, vamos pensar, usar a cabeça, a inteligência, vamos colocar toda a força para soltar os presos e livrar os que estão sentenciados à morte no dia de amanhã. Então, amanhã vai ser um dia memorável. É o dia 15, né? Amanhã vai ser o dia 15 de junho, o dia inteiro. Qualquer que seja a reunião, pela manhã, tarde, à noite, nós estaremos tirando os momentos para levar a libertação aos cativos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.